Boa tarde, alunos, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor, mais especificamente sobre o sistema reprodutor masculino. Então, prestem bastante atenção, anotem e vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino, né? Como vocês sabem, existem o sistema reprodutor masculino e feminino, né? São diferentes. O homem tem o seu sistema reprodutor e a mulher tem seu sistema reprodutor. A gente vai ver hoje especificamente sobre o sistema reprodutor masculino. Mas antes, o que é o sistema reprodutor? O sistema reprodutor ele é aquele responsável por produzir outro ser humano, né? Produzir os bebês. Então ele vai agir, né? Um homem e a mulher eles se unem através do ato sexual e isso vai formar, né, uma criança, né? Vai formar um embrião e depois um bebê. E a reprodução ela acontece principalmente quando há a união de duas células. A célula masculina, que é essa pequenininha, chamada de espermatozoide, e a célula maior, que é chamada de óvulo, que é a célula feminina. Então, a reprodução ela só acontece quando essas duas células se unem. Né? Depois que elas se unem, elas começam a se dividir, que vai dar origem ao embrião, e do embrião vai dar origem ao bebê. Na aula de hoje, a gente vai ver o sistema reprodutor masculino somente. Na semana que vem, a gente vai ver o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor masculino ele tem como função principal produzir e liberar o espermatozoide. Para que aconteça a reprodução, o espermatozoide, como eu falei, tem que se unir ao óvulo. O óvulo ele geralmente fica dentro do corpo da mulher e o espermatozoide ele tem que chegar até o óvulo. Por isso que ele é formado por essa cauda, né, para que ele consiga se mover até lá. E o sistema reprodutor não é responsável só por produzir, mas também por liberar, né, o espermatozoide. Porque para que o espermatozoide chegue no óvulo, né, ele precisa sair do corpo do homem. Por isso que o sistema reprodutor masculino, ele geralmente ele é voltado para fora, né, para que o espermatozoide ele saia do corpo do homem, até para chegar no corpo da mulher. E aí nessa aula a gente vai ver algumas estruturas que são voltadas basicamente por produzir e por liberar esse espermatozoide. A primeira estrutura que nós vamos ver, então, são os testículos. Os testículos, eles têm esse formato oval, né? Ele parece um ovo, e ele é responsável por produzir o espermatozoide e armazenar ele, além de produzir os hormônios masculinos, que é a testosterona. A gente vai falar sobre ela mais no final da aula. Então, os testículos, eles têm essa grande função que é produzir os espermatozoides. E eles estão localizados numa bolsa que fica localizada do lado de fora do corpo do homem, chamada de bolsa escrotal ou saco escrotal. Essa bolsa geralmente ela fica do lado de fora porque para o espermatozoide ele ser produzido, né, ele precisa de uma temperatura que é abaixo da temperatura dentro do nosso corpo. Então, por isso que ele fica localizado do lado de fora. Acima dos testículos existe uma estrutura chamada de epidídimo. O epidídimo ele tem como função criar a cauda do espermatozoide que vai permitir ele se mover. Então o espermatozoide ele é produzido, fica aqui um tempão, e quando ele vai ser liberado, aí ele vai receber a cauda no epidídimo. Depois ele vai sair por um canal chamado de canal deferente, que vai se unir mais para frente, né? Vai sair um do lado direito, um do lado esquerdo, e aí eles vão se unir formando um ducto ejaculatório. Esse ducto ele vai se unir com outro canal que vem da bexiga e vão formar a uretra. Então, o sistema reprodutor masculino, além de liberar o espermatozoide, ele também é responsável por liberar a urina através da uretra. Depois que o espermatozoide ele sair pelo canal deferente, ele não vai sair sozinho, só o espermatozoide, ele vai receber algumas secreções. Essas secreções, junto com o espermatozoide, é chamado de sêmen. E para que servem essas secreções? A primeira dela vem da vesícula seminal. Aqui, a vesícula seminal. Ela geralmente fica localizada atrás da bexiga.
A vesícula seminal, ela vai ter uma secreção que vai dar energia para o espermatozoide. Né? O espermatozoide ele vai fazer todo um caminho do sistema reprodutor masculino até chegar ao óvulo. E por isso ele precisa de muita energia. E essa energia vem dessa secreção da vesícula seminal. Outra glândula que vai também produzir uma secreção é a próstata. A próstata ela é responsável por produzir uma secreção que vai nutrir o espermatozoide. E tem uma outra glândula que a gente não está vendo aqui, que é chamada de glândula de Cooper ou glândula bulboretral. Essa glândula ela vai produzir uma secreção neutralizante. Né? Como eu falei, o espermatozoide ele vai sair pelo mesmo canal que sai a urina. E a urina ela pode ser tóxica para o espermatozoide. E aí, para proteger o espermatozoide disso, né, tem essa secreção neutralizante aqui. Além disso, o sistema reprodutor feminino, para onde o espermatozoide vai, tem várias secreções, né, que protegem o corpo da mulher. E aí, para o espermatozoide não morrer lá dentro, para isso serve também essa secreção neutralizante. Depois que é formado o sêmen, né, com o espermatozoide e todas aquelas secreções, o espermatozoide finalmente ele vai chegar ao pênis. O pênis ele tem como função, primeiro, o ato sexual da parte do homem, ela é feita pelo pênis, e também ele é responsável por liberar tanto o espermatozoide quanto a urina. O pênis ele é formado por uma estrutura, né, musculosa, que durante o ato sexual ela vai se encher de sangue e vai deixar o pênis rígido, né, ou vai deixar ele ereto, quando acontece a ereção para o ato sexual. Na ponta do pênis existe uma estrutura chamada de glande. Ela é a estrutura mais sensível do corpo do homem, não do corpo do homem, mas do pênis. E no meio tem a uretra, que é por onde vai sair ou o espermatozoide ou a urina. Então, resumindo aqui, os espermatozoides eles vão ser produzidos dentro do testículo. No epidídimo ele vai receber a cauda, vai sair pelo canal deferente. Neste processo aqui ele vai receber as secreções da vesícula seminal, da próstata e do ducto da glândula, né, bulboretral. Vai se unir aqui a uretra e vai sair pelo pênis. Alguma dúvida? Espero que não. E para finalizar, a gente vai ver aqui os hormônios masculinos. Como eu falei, o testículo, além de fazer o espermatozoide, vai fazer o hormônio chamado de testosterona. Esse hormônio ele é responsável pelas características secundárias masculinas. Que características são essas? É só você ver qual é a diferença de um homem para uma mulher. Essas diferenças visíveis são as características secundárias. Por exemplo, a voz mais grossa do homem é o pelo no corpo, né? Geralmente o homem tem pelo no peito, nas costas, né? A barba. O homem geralmente tem os músculos mais desenvolvidos, né? Os homens tendem a ser mais fortes, principalmente nos braços, do que as mulheres, né? Tudo isso são as características secundárias que são desenvolvidas pela testosterona. Geralmente a testosterona ela é mais produzida durante o período da adolescência. Então, pessoal, foi isso a nossa aula sobre o sistema reprodutor masculino. Semana que vem a gente vai falar sobre o sistema reprodutor feminino. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, né, pelo WhatsApp ou aqui na plataforma. E tamo junto, beleza? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.